A paz de Cristo, igreja. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a grande honra de poder ministrar a sua palavra. Quero agradecer ao nosso pastor o privilégio de poder ministrar na nossa casa, na nossa igreja. E eu sempre digo aqui, irmãos, o quão sou grato a Deus por esta igreja. Aqui o Senhor me permitiu casar, quem está solteiro já recebe. Aqui o Senhor nos deu 3 filhos, é forte, eu digo que 3 é só para os fortes. Aqui o Senhor nos deu um ministério, irmãos. Aqui fomos professores de escola dominical durante muitos anos. Servimos como diáconos na casa do Senhor e hoje o Senhor nos permite servir como pastor. Então sou grato a Deus, porque tudo que somos, tudo que temos, é o Senhor quem nos concede. Eu queria que você desse um forte aplauso para Jesus. Diga glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida, na minha história, na minha família. Como é bom servir ao Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 37, versículo de número 4, e nós vamos aprender algumas coisas. A palavra que Deus me deu nessa noite, ela é um tanto quanto pedagógica, ela tem alguns ensinamentos para a nossa vida, e não podemos fugir daquilo que Deus nos dá para ministrar. Às vezes queremos até ministrar uma palavra diferente, mas Deus fala, é essa aqui, e é nela que nós precisamos nos concentrar. O Salmo de número 37, versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Na versão NVI diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E verdadeiramente o nosso Deus é um Deus que atenta para os nossos pedidos, para as nossas orações. O nosso Deus é um Deus abençoador. Já foi dito aqui pelo nosso pastor, Ele é galardoador. Ele quer nos abençoar, Ele quer que nós sejamos prósperos, Ele quer que nós cresçamos na vida. Ele atenta para os nossos desejos. Ele nos conhece, conhece a nossa mente, conhece os nossos sentimentos. E o desejo do Senhor, como diz a sua palavra, é realizar esses desejos. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 11, a palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Essa palavra vem reforçar o que diz o Salmo de número 37, que o nosso Deus é aquele que atende os nossos pedidos, atende as nossas orações, que é um Deus abençoador, que é um Deus bom, que nos dá bens que nós pedimos ao Senhor. E aí vem a pergunta para nós: o que nós temos pedido ao Senhor? O que você deseja pedir ao Senhor nessa noite? Focalize, pense, visualize. Qual é o pedido que você tem a apresentar a Deus neste culto? E dentro daquilo que você pedir ao Senhor, nós precisamos saber que os nossos pedidos, eles revelam as nossas prioridades. Os nossos pedidos revelam aquilo que é importante para nós. E nós precisamos ter noção do que é importante. Nós precisamos ter
noção daquilo que devemos pedir a Deus, porque senão, irmãos, começamos a pedir coisas fúteis. E a Bíblia fala sobre isso em Tiago capítulo 4, versículo 3. Porque tem gente que acha que Deus atende a todo e qualquer pedido, e não é verdade. O nosso Deus, como eu iniciei dizendo, Ele é um Deus abençoador. A Bíblia diz que Ele atende aos desejos do nosso coração, sim, que Ele nos quer dar bens que pedimos a Ele, mas nós precisamos aprender a pedir, porque se pedirmos mal, não receberemos. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? A Bíblia explica: para o gastardes em vossos deleites. A versão NVI, que eu gosto tanto, diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Diante dessa realidade de um Deus que deseja atender aos pedidos do meu coração, de um Deus abençoador, que quer nos dar coisas boas, mas também do alerta da palavra de Deus, de que precisamos aprender a pedir, para que peçamos corretamente e sejamos atendidos, eu quero trazer para os irmãos 4 orações, 4 pedidos, que se fizermos a Deus, seremos atendidos. Pedidos que estão de acordo com a sua vontade. Por isso essa palavra hoje é uma palavra de ensino, é uma palavra pedagógica. Eu desejo que você aprenda a pedir, para que os seus pedidos sejam atendidos, a fim de que as suas orações sejam respondidas. Dentro daquilo que a Bíblia me ensina, eu não posso pedir errado, eu não posso orar mal, eu preciso pedir certo. Mas pastor, como assim? Você vai aprender nessa noite. Primeiro pedido que nós precisamos fazer ao Senhor se encontra no 2º livro das Crônicas, capítulo 1, eu quero que você abra. O 2º livro das Crônicas nos ensina um pedido que nós precisamos fazer. Todos nós temos de fazer esse pedido ao Senhor, e se o fizermos, certamente Deus nos atenderá. Versículo de número 6, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu tão grande povo? Você já percebeu que o primeiro pedido que você precisa fazer ao Senhor é que lhe dê sabedoria. Irmãos, como é importante ter sabedoria nessa vida. Quantas pessoas sofrem porque agem tolamente, porque tomam decisões erradas, porque não sabem lidar com os problemas, porque não sabem tratar uns aos outros, e isso tudo está relacionado à sabedoria. Quem precisa de sabedoria nessa noite aqui, diga glória a Deus. O Senhor está nos motivando hoje a orar pedindo sabedoria a Ele. Peça sabedoria a Deus, sabedoria para lidar dentro da sua casa, sabedoria para tratar com o seu marido, sabedoria para tratar com a sua esposa, sabedoria para criar os seus filhos no caminho do Senhor,
sabedoria para você crescer, os jovens se desenvolverem, sabedoria para estudar corretamente, para serem aprovados em concursos, sabedoria para viver de acordo com a palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria, é um pedido que o Senhor não nos negará. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 3, versículo 13 diz: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis, nada do que você possa desejar se compara com a sabedoria. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, a sabedoria lhe garante riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Quem quer sabedoria aqui nessa noite? Você está entendendo o que você precisa pedir ao Senhor? Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Fale com Deus aí agora: Senhor, me dá sabedoria. Qual a área da vida que você precisa sabedoria? Peça ao Senhor especificamente: Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse problema. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Senhor, me dá sabedoria para saber entrar e sair nas situações em que eu me encontro. Peça a Deus sabedoria, porque Ele está derramando sobre a sua vida nessa noite. Me chama muita atenção também, irmãos, no pedido de Salomão, a finalidade para a qual ele pediu a Deus sabedoria. Porque se você observar o texto bíblico que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo de número 10, ele diz assim: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu tão grande povo? Ele expressa a finalidade para a qual ele está pedindo a Deus sabedoria. Salomão ali está na posição de rei, é o chamado, o propósito que Deus tem na sua vida. E quando Deus lhe aparece e lhe dá a oportunidade de pedir o que ele quisesse, e é isso que eu quero que você entenda e aprenda nessa noite. Quando Deus lhe aparece e diz: pede-me o que queres, Ele não pede para si, Ele pede para o seu propósito, Ele pede para o seu chamado. Ele já estava diante daquele povo numeroso e tinha uma missão para realizar, e ele pede ao Senhor: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa cumprir o meu chamado, para que eu possa cumprir a minha missão. Aprenda isso, meu irmão. Em primeiro lugar na nossa vida sempre deve estar o reino de Deus e a sua justiça. Quando priorizamos o reino em nossos pedidos, em nossas orações, quando damos prioridade ao chamado, ao propósito de Deus para nós, pode ter certeza, todas as demais coisas lhes serão concedidas. Oh, aleluia! Priorizar o reino é um ensinamento que nós temos que aprender e colocar em prática na nossa vida. Quando Deus responde a Salomão, no versículo 11, isso fica bem patente para nós. Dá uma olhada na sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 11. Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa,
mas me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Oh, irmão, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, diga: Senhor, louvado é o teu nome para sempre. Obrigado pela tua palavra que me ensina aquilo que é necessário para eu viver com prosperidade nessa terra. Você quer honra, irmão? Você quer riqueza? Você quer longevidade? Você quer prosperidade de Deus na sua vida? Aprenda com Salomão nessa noite. Peça a Deus sabedoria e priorize o reino e a sua justiça, o chamado e o seu propósito, porque Deus faz abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Primeiro ensinamento para você nessa noite: ore corretamente. Peça a Deus corretamente, peça sabedoria e priorize o reino de Deus na sua vida. Amém? Segundo pedido, segunda oração que nós temos que aprender, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Enquanto o primeiro pedido se volta muito para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para as coisas que precisamos fazer diariamente, porque sabedoria é isso, sabedoria é algo prático, algo da vida. O segundo pedido se volta para a nossa vida espiritual, porque enquanto estamos aqui na terra, irmãos, somos cidadãos da terra. Enquanto estamos aqui na terra, temos que trabalhar na terra. Precisamos lidar com pessoas, precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família, e para isso tudo a sabedoria está diante de nós. Mas também somos cidadãos dos céus, também somos homens e mulheres espirituais. O Espírito de Deus habita em nós e está sobre nós em todo o tempo, e precisamos entender e valorizar o Espírito. Porque às vezes as pessoas se preocupam demais com as coisas da terra e se esquecem das coisas do céu. Há outras pessoas que às vezes se preocupam demais com as coisas do céu e se esquecem das coisas da terra, e destroem casamentos, e perdem filhos, e perdem empregos. Nós precisamos ter equilíbrio, precisamos nos preocupar sim com as coisas da terra, sabedoria para lidar em todas as situações da nossa vida, pensar no nosso futuro. Enquanto aqui estamos, Deus tem isso para nós e deseja isso para nós, mas nós também precisamos focar e priorizar as coisas espirituais. E esse segundo pedido vem nos mostrar isso. Você já achou? 2 Reis capítulo 2, a partir do versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e eles passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Diga glória a Deus, irmão. Eliseu soube pedir, e porque soube pedir, foi atendido. Elias era um profeta poderoso. Deus o usou com grande autoridade em Israel. E Eliseu era seu discípulo, seu ajudante, o rapaz do profeta, o moço do profeta, como dizem algumas versões. E diante da oportunidade que ele tem, observe, Deus já havia dito que iria tomar Elias para si, queria levá-lo, e Eliseu o acompanha por várias vezes. Elias diz a Eliseu para que ficasse, e Eliseu nunca abriu mão de acompanhar o profeta. E quando chega no momento em que Elias será tomado, ele diz a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Existem situações, irmãos, em que Deus nos oportuniza fazer pedidos a Ele, e a grande verdade é que nós temos essa oportunidade todos os dias. Todos os dias, quando você dobra os joelhos no seu quarto, na sua casa, todos os dias quando você chega à casa do Senhor, todas as vezes que você vem a um culto de oração, você tem a oportunidade de fazer pedidos ao Senhor, de levantar clamores e orações a Deus. Eu quero que você nessa noite peça ao Senhor porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. O que significa pedir porção dobrada, pastor? Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Peça ao Senhor nessa noite, clame a Deus: Senhor, me dá mais do teu Espírito Santo. Seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo. Precisamos buscar isso na nossa vida, irmãos. O reino de Deus não é comida nem é bebida. O reino de Deus é paz, é justiça. O reino de Deus é presença do Espírito Santo. Precisamos ser diferentes nessa terra, e o que nos diferencia não é a nossa roupa. O que nos diferencia é a presença do Espírito Santo em nós. O que nos diferencia é aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, a maneira como agimos. O Senhor quer que sejamos cheios do seu Espírito Santo. Peça a Deus nessa noite, faça essa oração comigo. A palavra do Senhor diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem saúde. Quem é cheio do Espírito Santo realiza milagres na autoridade do nome do Senhor. Eu vim aqui nessa noite te ensinar, e vim aqui te convidar a orar junto comigo. Pai, enche-me do teu Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Clame a Deus: Senhor, me batiza com o teu Espírito hoje, me batiza com o teu Espírito hoje. Fala com Ele, ore, faça essa oração diante de Deus. É vontade do Senhor, irmãos, que estejamos cheios do seu Espírito,
que façamos diferença nessa terra. Quem tem o Espírito de Deus é diferente. Quem tem o Espírito de Deus é homem de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é mulher de Deus. E o nosso Deus é aquele que pelo seu Espírito Santo nos concede dons. E se você está clamando nessa hora, eu quero profetizar sobre a sua vida dons espirituais, dons que só são concedidos à igreja, dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, palavra de sabedoria, palavra de ciência, o dom da fé, os dons de curar, dons de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Eu ministro sobre a igreja do Senhor nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Receba dons nessa noite, irmãos. Se você já é batizado, fale em línguas com o Senhor. Fale em línguas com o Senhor e receba dons espirituais para que você seja cheio do Espírito e usado pelo Espírito Santo em todo lugar onde você estiver. Precisamos orar por isso. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Precisamos priorizar o reino e precisamos pedir ao Senhor mais do seu Espírito, porção dobrada do seu Espírito. Não se contente, peça a Deus, clame por isso, ore por isso, porque Deus vai te usar forte nessa terra. O desejo do Senhor é nos usar para proclamar o seu Evangelho, para realizar milagres. Quantas pessoas precisando, irmãos, de pessoas cheias do Espírito Santo para que elas sejam libertas. Quanta gente aprisionada dentro de casa. Você vai ser usado dentro do seu lar, você vai ser usado na sua família. Pessoas da sua casa serão libertas pela autoridade e pelo poder que há no nome de Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo. Fomos chamados com esse propósito. Às vezes nos preocupamos demais com a nossa própria vida, com as nossas necessidades. O Senhor está atento a tudo que nós precisamos, mas priorize o seu Espírito, priorize o seu reino. E alguns podem se perguntar assim: mas pastor, eu não estou apto a isso, eu não estou apto a ser cheio. Alguns podem se questionar: pastor, eu não sou merecedor, a minha vida não condiz com uma vida que possa ser cheia do Espírito Santo. Eu faço muita coisa errada, pastor. Eu ando por caminhos que não agradam a Deus. Eu faço aquilo que entristece o Espírito Santo. Como eu serei cheio do Espírito? Como eu posso orar para ser cheio do Espírito se a minha vida não é condizente com a vida de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, ou de um adolescente de Deus? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. E é o terceiro pedido que eu quero te ensinar nessa noite. Está no Salmo de número 51. Talvez seja a oração mais linda da Bíblia. Se não for a mais linda, uma das mais belas. Esse pedido, irmãos, a grande verdade é que a sua essência, na sua essência, esse pedido cabe a todos nós, porque não há ninguém perfeito. Por mais que nos esforcemos, por mais que lutemos contra
a nossa carnalidade, por mais que busquemos a presença do Senhor, por vezes ainda erramos, por vezes ainda fazemos aquilo que entristece o Espírito Santo. E a Bíblia vem nos ensinar a fazer uma oração que agrada a Deus, porque Ele conhece cada um de nós na nossa intimidade. E eu quero ler todo esse salmo com a igreja, porque esse salmo nos ensina, e esse salmo tem que estar gravado no nosso coração, na nossa mente. E se você está aqui me ouvindo nessa noite, e o seu coração está ardendo, o seu coração, você está pensando nas suas lutas, nas suas batalhas, na sua vida, na sua dificuldade, esse salmo é para você. Eu queria até que você olhasse para o lado, olhasse se tem alguém sem a Bíblia. Se estiver, compartilha com ele, para que ele possa acompanhar essa leitura tão importante quanto ela é para nós. Esse salmo, irmãos, é um salmo de Davi. E Davi escreveu esse salmo após ter sido repreendido pelo profeta Natã, quando cometeu um pecado terrível. O grande rei Davi, no auge do seu reinado, no auge do seu poder, após ter passado por todas as lutas e batalhas, vencido todas as perseguições, um rei de grande autoridade, um rei respeitado pelo seu povo, amado pelo seu povo, no momento em que a sua vida estava tudo bem, ele cometeu um grande delito. Além de um adultério, cometeu também um homicídio. E Deus envia o profeta para dizer a ele o quanto ele havia errado. E talvez seja essa a razão pela qual Davi é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Porque o que Deus mais deseja de nós é que tenhamos um coração contrito, quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Vamos ler o Salmo de número 51. Eu vou ler na versão NVI, mas se a sua versão for diferente, não tem problema. Acompanhe a leitura. Palavras do rei Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação.
e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Diga glória a Deus, igreja. Aplauda ao Senhor nessa noite, pela sua palavra, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela sua autoridade. Ó Senhor, aprendamos nessa noite a fazer esta oração. Se você entrou aqui hoje, seu coração está apertado, você sabe que precisa do perdão de Deus, você sabe que precisa da misericórdia do Senhor, da reconciliação. Eu quero te dizer, esta oração está disponível a você e ela agrada a Deus. Deus se agrada do nosso arrependimento. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe o quanto às vezes lutamos contra o pecado, contra o velho homem, contra as coisas desse mundo. E o Senhor se agrada quando as reconhecemos e pedimos ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Se você precisa fazer essa oração, faça. Peça a Deus perdão pelos seus pecados, pensamentos, palavras, atitudes, pois o Deus que perdoa está aqui nessa noite para perdoar a todos aqueles que se arrependem. E a última oração que eu quero te ensinar nessa noite também é uma oração de Davi. Você já está no livro de Salmos, vai lá no Salmo de número 27. Uma oração maravilhosa. E eu sei que todos aqueles que pertencem ao Senhor, todos aqueles que são igreja de Cristo, fazem essa oração. Você já aprendeu que deve orar pedindo ao Senhor sabedoria para a sua vida, que a sua oração deve priorizar o reino, o seu chamado, o seu propósito. Você já aprendeu que deve orar pedindo ao Senhor mais do seu Espírito Santo. Você também já aprendeu que você pode orar pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados, tendo a certeza da sua misericórdia, da sua graça, de que Ele nos perdoa. E nesse último pedido, nessa última oração, nós vamos aprender a pedir ao Senhor para que possamos estar na sua casa. Salmo de número 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Meu irmão, você está no melhor lugar do mundo. Você está na casa do Senhor.
Você está na casa de Deus. Casa de Deus é lugar de oração. Casa de Deus é lugar de alegria. Casa de Deus é lugar de proteção. Casa de Deus é lugar de instrução. Casa de Deus é lugar de bênçãos, de milagres. E casa de Deus é lugar da presença intensa do Senhor Jesus Cristo sobre todos aqueles que o amam e o buscam. Oh, aleluia! Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O Senhor está aqui nesse lugar, irmão. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. E essa é uma oração que nós temos que fazer sempre. Faça sempre essa oração que Davi nos ensina na palavra. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quantos lugares, irmãos, países, nações, povos, as pessoas não têm o privilégio de estarem reunidas na casa do Senhor. Precisam se esconder, cultos feitos escondidos. Bíblia, quando muito, uma folhinha rasgada, algumas páginas que compartilham entre si escondido, porque se pegarem, podem ser mortos, são presos. Quantos países, irmãos? Mas o Senhor tem nos dado liberdade na nossa nação. O Senhor tem nos dado liberdade para nos reunir no seu nome. Nós estamos reunidos no nome de Jesus e declaramos para todos quantos desejarem ouvir que nós somos povo de Deus na terra, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança, Ele é a certeza da nossa vitória. Oh, aleluia! Que bênção é essa, irmão? Como é bom estar na casa de Deus. Essa oração precisa estar nos nossos lábios. É certo que há uma luta constante para travar a igreja. Propósito do inimigo é que a igreja não avance, porque ele sabe que a igreja é lugar de libertação, que a igreja é lugar de arrancar as vendas dos olhos, de abrir os olhos aos cegos, de curar os surdos. É lugar em que aqueles que se arrastavam aprisionados por cadeias são libertos e podem caminhar de cabeça erguida. Mas Jesus disse: sobre esta pedra, falando de si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você somos igreja. Pode marchar, irmão, pode seguir em frente, nada vai te parar. O inimigo não tem autoridade para parar a igreja do Senhor. Mesmo em perseguição, a igreja cresce, e quanto mais ele persegue, mais ela alcança os propósitos que Deus estabeleceu. Eu e você somos igreja. E esse salmo, esses versículos que nós lemos, lindíssimos para nós. Na igreja, na casa do Senhor, contemplamos a formosura do nosso Deus. Deus belíssimo, Deus de bondade, de misericórdia, de perfeição, de santidade, como Ele não há outro. Contemple a formosura do Deus a que você serve neste lugar. Na casa do Senhor, aprendemos para a vida, diz o salmista, aprender no seu templo. Você está aprendendo nessa noite aqui, irmão?
O que se ensina na casa de Deus não se aprende em nenhum outro lugar. Pode ir para a escola, pode ir para a faculdade, pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc. O que se ensina aqui é ensinamento para a vida, vida plena, vida abundante, vida cheia do Espírito, vida com sabedoria, vida com alegria, vida com prosperidade. Oh, aleluia! Aprenda, aprender no seu templo. E aí, irmãos, você está na casa do Senhor? Dá uma olhadinha no versículo de número 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. É no pavilhão de Deus que você se esconde quando está na casa do Senhor. A proteção do Senhor para a sua vida. Somos escondidos no dia da adversidade, guardados no tabernáculo de Deus. Sabe o que significa isso? O inimigo não tem poder de tocar em nenhum de nós aqui. O dia da adversidade pode chegar. Já foi ensinado aqui, é ensinado sempre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós estamos com Ele, e Ele venceu. Se Ele venceu, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Protegidos, guardados. E diz mais o salmo, o salmista ainda diz mais, ele diz: firmados sobre a rocha. Firmados sobre a rocha. Você toma isso para a sua vida? Diga comigo: firmados sobre a rocha. Mais uma vez: firmados sobre a rocha. Nada vai derrubar a tua casa. Pode dar o vento, pode vir a chuva, podem correr os rios, mas você construiu a sua casa sobre a rocha. Oh, aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque você está na casa do Senhor. Porque você está na casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor. Eu convido a igreja a ficar de pé nessa noite. Louvado para sempre é o nome do Senhor. Preciso abrir a oportunidade para aqueles que estão aqui, que precisam morar na casa do Senhor. Aqueles que ouviram essa mensagem e sentiram no seu coração o toque do Espírito Santo. Aqueles que, como Davi, precisam pedir ao Senhor misericórdia, graça e perdão, e passar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque a vida que Deus tem para o ser humano, para cada pessoa, é uma vida de bênção, é uma vida de alegria, uma vida de paz. Deus não quer que você viva aflito, que você viva em confusão, que você viva com medo. Cantamos aqui no início: o Senhor nos livra do medo. Tudo isso são bênçãos que Deus ministra sobre nós. E eu quero abrir essa oportunidade. Se há alguém aqui nessa noite que deseja, que precisa morar na casa do Senhor, se reconciliar com o seu Deus, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, deixar que Ele faça todo o restante. Se há alguém, eu te convido a levantar uma de suas mãos. Tem uma mão que se levanta lá atrás. Tem mais alguém nessa noite que precisa? Tem outra mão que se levanta ali. Com todo carinho, respeito, vocês que levantaram a mão, venham aqui na frente para que oremos juntos, por favor. Ainda há oportunidade para você.
Aqui, irmãos, nós somos muito transparentes. Nós pregamos o que a palavra de Deus ensina. Nós apresentamos aquilo que a palavra de Deus ensina. No pecado, não existe vitória. No pecado não existe bênção. No pecado só tem morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu me alegro de ver vocês aqui na frente. Essa é a decisão mais importante da vida. É a decisão mais importante que uma pessoa toma na sua história. Há um marco hoje na vida de vocês. O tempo do passado e o tempo do futuro. Hoje começa uma nova história para vocês. As coisas velhas já passaram. Hoje começa um novo tempo. Um tempo de bênção. Um tempo de vitória. Preparem-se para o que vocês vão viver. Fiquem firmes. Não deixe que nada venha tirar do coração de vocês essa decisão. Nada. É certo que o inimigo vai tentar. Vai lançar mentiras. Mas permaneçam firmes. Porque a vitória já está decretada sobre a vida de vocês. A partir de hoje vocês são nova criatura. O inimigo não tem mais autoridade nenhuma sobre vocês. Podem repreender na autoridade do nome de Jesus. Quando ele se levantar, e ele se levanta, pode usar o nome de Jesus com autoridade e falar: eu te repreendo. E ele vai sair e ele vai fugir. Porque o Espírito Santo está sobre vocês hoje. A partir de hoje o Espírito Santo domina e controla a vida de vocês. Amém? Se tiver mais alguém, irmão, aproveita. Essa é a sua oportunidade de dar um passo para Cristo e viver uma nova história.